Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos às nossas aulas de segunda-feira. Vamos esperar as pessoas chegarem para que a gente comece a nossa aula de hoje. Quem está chegando, por favor, se puder me dar um oi aí, me dizer se estão me vendo e me ouvindo bem, eu agradeço para a gente começar aqui a nossa aula de segunda-feira. Quem tá chegando aí, pessoal? Deixa eu arrumar aqui. Quem tá chegando? Oi, Cris, seja bem-vinda. Quem mais tá chegando, pessoal? Hoje é um dia para falar com vocês, tá? Então, hoje não é uma aula como a gente sempre faz, onde eu venho aqui com um assunto, com um tema. Não vai ser assim. Hoje, a condução da nossa aula vai ser através da sua pergunta. Então, se você tiver pergunta aí sobre o mercado de festas, alguma dúvida que te incomoda, alguma situação que você já passou e que você queira compartilhar com a gente, este é o momento. Então, escreve aí a sua pergunta, a sua dúvida, que eu vou ter o maior prazer em poder ajudar, desde que eu saiba, né? Porque se eu não souber, eu vou falar, não sei, a gente pesquisa e depois volta com o assunto, mas sempre que eu posso ajudar, eu vou vir aqui com informação para poder ajudar vocês. Oi, Karina, quem mais está chegando, pessoal? Pode me dar um oizinho aí, ver se está tudo certo? Eu queria dar um recadinho para vocês antes da gente começar. Oi, Andréia, seja bem-vinda. Se vocês tiverem perguntas, já pode ir colocando as perguntas aí, que na medida do possível eu vou ler, para que a gente possa responder o máximo de perguntas possíveis aqui hoje, tá bom? Tudo certo com a transmissão? Oi, Ana Paula, tudo bem? Oi, Carol, tudo bem? Cris, tudo ótimo? Então tá tudo certo, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Quem tem pergunta aí sobre o mercado, qualquer tipo de pergunta dentro do mercado de festa, escreve aí alguma dúvida que você tenha. Eu vi algumas perguntas que me fizeram inbox antes da gente começar, então tem bastante coisa para a gente falar. Então, se você tiver aí perguntas sobre isso, daí coloca aí que a gente vai responder para vocês, tá bom? Cris já fez uma pergunta aqui. Que mais, gente? Tem perguntas? Vão colocando perguntas aí para que a gente possa conduzir a nossa aula de hoje. Lembrando que quarta-feira agora, eu, Dani Shoa e Lilian Ruas estaremos aqui num hotel super bacana em São Paulo, lá na Alameda Lorena, para a gente fazer o curso Foco, Encontro de Sucessos. O que é o Foco? O Foco é um curso voltado com informações de qualidade para quem busca sucesso no mercado de festas. Então, nós três vamos palestrar nesse curso, né? Nós vamos dar aulas sobre assuntos bastante específicos e bastante procurados por todos que nos acompanham aí nas três redes. E nós vamos ter a participação especial do Fábio Daltro, que é aqui de São Paulo, um decorador muito bacana, que faz um trabalho cenográfico maravilhoso. Ele vai estar falando sobre esse trabalho dele, sobre cenografia e montagem de festa. E a Rani Couto, do blog Entre na Festa, vai vir especialmente para São Paulo para dar uma aula bacanésima sobre marketing digital. Então, é muita informação, muito conteúdo. Se você ainda não fez a sua inscrição, eu deixei o link aqui em cima. Depois da aula, clica aí para que você possa entrar no link do Foco para que você saiba todas as informações. Nós temos pouquíssimas vagas, por isso é bem possível que amanhã de manhã a gente já feche a turma. Então, se você ainda não se inscreveu, aproveita, porque vai ser um encontro imperdível. Olha, Silvia, vai no Foco! Silvia, que bacana! Fico muito, muito, muito feliz que você vai ao Foco. Eu tenho certeza que você vai sair de lá renovada, cheia de novas ideias e principalmente com a motivação necessária para que você possa ter sucesso aqui no mercado de festas. Bacana, Silvia. Depois não esquece de falar que você estava aqui na live, tá? Quem mais, gente? Quem tem pergunta sobre o mercado de festas? Eu queria que vocês colocassem aí, que na medida do possível eu vou respondendo, tá? Hoje eu vou ter que encerrar a aula um pouquinho mais cedo, eu não vou conseguir ficar 1 hora que normalmente eu fico, um pouquinho mais cedo, mas eu vou tentar responder o máximo de perguntas possíveis, tá? Bom, vamos lá, vamos começar aqui com a pergunta da Cris. Como fazer pesquisa para atingir público-alvo? Cris, essa pergunta de US$ 1 milhão, né?
Todo mundo acha que existe uma fórmula mágica para fazer pesquisa de público-alvo. Na verdade, é importante a gente falar sobre para que serve o público-alvo, né? Vamos começar daí. Muita gente fala de público-alvo achando que é o resolvedor de problemas da vida da pessoa. E, na verdade, isso é um grande mito. O público-alvo, quando você vai estudar sobre público-alvo, você descobre que a importância dele é em relação ao marketing da sua empresa. Ou seja, vou fazer uma analogia aqui, vou dar um exemplo bem superficial para você entender. Normalmente no mercado de festas, se você trabalha com festas, né, com decoração de festa, quem te procura são mães, né? São mães, elas têm normalmente uma faixa etária aí entre 25 e 38 anos, vamos colocar assim. Aí você tem que ver qual é o seu perfil de festa, né, para que você possa pensar aí numa renda e tudo mais. Mas para que serve isso daí? Isso serve para você direcionar o marketing. Então, por exemplo, quando você descobre que você precisa atingir mulheres, que são as mulheres que consomem as festas, o que você faz na hora de fazer o marketing? Você vai buscar locais, e eu vou colocar locais, não necessariamente locais físicos, mas locais aonde estejam mulheres. Ah, então elas são mães. Ótimo, então eu vou buscar lugares onde mães frequentam. Por exemplo, mulheres, eu posso ir numa academia, eu posso ir num supermercado, eu posso ir numa loja de roupa, mas espera aí, eu preciso afunilar. Então, eu descubro que além de ser mulher, tem que ser mãe. Então, onde a mãe tá? A mãe tá numa loja de criança, ela tá numa loja de brinquedo. E quando eu falo loja, eu tô falando de espaço físico, mas tudo isso também cabe dentro da internet. Então, por exemplo, o que uma mãe de criança consome? Conteúdo infantil. Então, provavelmente ela lê blog de mães, ela vai buscar informação sobre crianças. Então, você começa a direcionar o seu marketing para esses locais. É essa a importância do público-alvo. Então, não existe uma pesquisa, uma fórmula mágica para você descobrir o público-alvo. Na verdade, o público-alvo ele tem muito a ver com aquilo que você vai oferecer, né? É aquela famosa história que eu sempre comento. Da Tostines, vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Existem dois caminhos a você seguir aí. Você criar o seu produto e buscar o público-alvo, ou você identificar um público-alvo e buscar um produto para solucionar o problema daquelas pessoas. Então, por exemplo, na sua cidade você descobriu que as pessoas usam Provençal. Isso, gente, eu falo porque tá cheio de cidades que usam Provençal ainda, tá? Mas aí você descobriu, fazendo uma pesquisa, você conversou com mães na porta de escola, por exemplo, você participou de um evento de alguma loja de roupa infantil, você descobre que as pessoas consomem o Provençal porque só tem o Provençal, mas elas consumiriam outras coisas, uma festa mais moderna, talvez. Então, você vê a necessidade daquele público e cria um produto específico para aquele produto. Ou você diz assim, não, eu quero fazer festa moderna. E aí eu vou atrás das pessoas que gostam de festa moderna. Não existe certo e errado, tá? Cada empresa tem a sua estratégia, cada empresa busca trabalhar de uma forma. Você precisa entender somente o que você vai oferecer e para quem você vai oferecer. Isso você tem que casar, mas não necessariamente que um tem que vir necessariamente na frente do outro. Isso é uma estratégia que você tem que adotar. Então, a pesquisa, quando você fala de pesquisa de público-alvo, você precisa entender assim, o que você quer vender? Eu quero vender festa... sei lá, quero vender festa cenográfica. Então tá bom. Aí você vai começar a fazer uma pesquisa dentro do seu local, aonde você está, você delimita um espaço, né? Não, eu vou atender só meu bairro, só minha cidade, enfim. E aí você começa a pesquisar se aquelas pessoas realmente gostam. Como que você faz isso, gente? Apresenta foto, conversa com as pessoas, grupo de WhatsApp funciona super bem, e aí você vai sondar para ver se o seu sonho de trabalhar com festa cenográfica se encaixa naquele perfil. Porque o que eu vejo é muita gente querendo trabalhar com coisas que não tem saída, vamos dizer assim. Sabe produto que vai encalhar?
Um exemplo é a festa cenográfica. Eu vejo muita gente que ama festa cenográfica, adoraria montar festas cenográficas, mas o que acontece? Não tem mercado suficiente para aquelas pessoas comprarem festa cenográfica. As pessoas ou não gostam ou não têm um poder aquisitivo suficiente para consumir aquele produto. Então, mais do que a sua paixão por alguma coisa, você precisa entender se o mercado realmente quer aquilo que você está oferecendo, ok? Bom, deixa eu ver. Moná, como eu faço para conseguir o meu primeiro cliente? Isso daí é super interessante, né? Como eu consegui o meu primeiro cliente? Acho importante eu contar um pouquinho do que aconteceu comigo para que você possa fazer associações e talvez buscar um caminho que seja aí nessa direção. Quando eu decidi que eu ia trabalhar com festas infantis, eu procurei uma amiga que trabalhava com lembranças para maternidade, chá de bebê, batizado e tudo mais. Ela fazia toda a parte de rótulos, isso em 2004, tá? Há 14 anos atrás. E ela fazia essa parte de rótulos e tudo mais. E ela vendia muito, né? Porque esse mercado de lembranças, ele sempre foi forte, ele sempre existiu. Então, ela trabalhava muito com isso. E eu cheguei para ela e falei assim, olha, eu queria que você fizesse uns rótulos para mim, diferentes, para eu montar uma festa. E aí, assim, qual é o acordo que eu fiz com ela? Eu falei, olha, ela chamava Luciane. Falei, Lu, faz o seguinte, você trabalha para mim? Você faz essas coisas para mim, porque eu compro de você, né? As festas que eu fizer, eu compro de você. Mas eu gostaria que você pudesse me apresentar clientes suas, porque ela não fazia festa, mas ela tinha uma porta enorme aberta. Porque quem vende lembrança para festa, né? E ela fazia lembrança e não fazia festa. E o que ela começou a fazer? Ela começou a conversar com as clientes e dizer assim, olha, você vai fazer a festa de batizado? Eu tenho uma amiga que trabalha com decoração, tá aqui o contato dela. Até que um dia eu recebi um telefonema da Gabi, minha primeira cliente, e a Gabi me ligou e ela falou, olha, fui indicada pela Lu, eu queria marcar uma reunião com você. E a gente foi na reunião e eu tinha portfólio. Então, essa história de que, eu não tenho portfólio, eu não tenho dinheiro. Gente, para com isso. Arruma. Portfólio não é dinheiro. Portfólio é muito mais criatividade. Eu sempre digo que fazer portfólio com dinheiro é fácil. Difícil é você fazer portfólio com pouco dinheiro. Só que é o portfólio criativo que vai fazer você fechar suas primeiras festas. E não o portfólio riquíssimo. Porque muitas vezes também as pessoas não ligam o portfólio àquilo que elas querem vender. Então elas montam portfólios belíssimos, festas lindíssimas, porque às vezes as pessoas vão em locação e tudo mais. Maravilha, fica tudo muito bonito. O que acontece? Quando chega na hora de vender, a pessoa olha e fala assim, tá bom, quanto custa isso aqui? Aí a pessoa fala assim, 3.000 reais. Não, obrigada, não quero. Então o portfólio ele tem que casar com o seu produto, com aquilo que você quer vender. Então você tem que ter um portfólio criativo para a mãe olhar e falar, caramba, que legal, nunca vi isso em nenhum lugar. Ou falar assim, nossa, já vi isso aqui, mas de uma forma diferente. E aí, com essas armas, com a sua simpatia, com a sua empatia, ou seja, você se colocar no lugar do cliente, você saber o que você está vendendo, você gostar do que você está fazendo, aí você vai conseguir o seu primeiro cliente. É fácil? Não, não é. Mas o melhor caminho é a indicação. Você conversar com as pessoas que estão ao seu redor, que têm filhos, não para fazer festa de graça, não é isso, mas para que possam te indicar e aí você consegue fazer a sua primeira festa. Eu, depois da minha primeira festa, foi muito interessante. Eu fiz a festa, eu brinco que do dia que eu fechei o contrato até o dia da festa, eu nunca mais dormi. Porque eu fiquei super nervosa, com medo, preocupada e tudo mais. E no final da festa, a Gabi virou pra mim e falou assim, Tati, a gente pode conversar semana que vem? Aí eu quase morri, né? Falei, meu Deus, o que eu fiz de errado? Ela quer falar comigo. Aí eu falei, né, respirei, falei, claro, Gabi, podemos. Você pode me adiantar o assunto? Eu posso te ajudar agora? Aí eu queria fechar a festa de 1 ano. Aí eu falei, tá bom, né? Naturalmente, tá bom, que bacana. Isso significa que você gostou, ficou muito feliz. Então, mais do que conseguir o primeiro cliente, é você tentar manter esse primeiro cliente. O cliente que volta para você é um cliente muito mais barato, né? Que com certeza aí vai ajudar no caixa da sua empresa no começo dela. Deixa eu ver o que mais aqui. Ana Paula perguntou, me pediram um esboço da decoração de uma festa. Existe algum software que eu consiga colocar a ideia da decoração e mostrar para cliente?
É assim, Ana, eu sempre falo que eu não trabalho com projeto, né? Eu não faço projetos. Tem várias ferramentas aí, SketchUp, acho que é isso que chama. É, como é que chama? Photoshop, você consegue até no PowerPoint. Esse final de semana eu estava montando, eu precisava definir a padronização, a gente vai participar da Becasa, fazer um stand da Becasa, eu tenho 7 decorações para montar. E eu precisava definir o fundo, né? O painel de cada um desses espaços, desses 7 espaços. Então, o que eu fiz? Quando você olha uma imagem, ela fica de um jeito, né? Quando você imagina ela numa parede, ela fica de outra. Então, eu fui como é que chama? Que eu acabei de falar. Tá aí. PowerPoint? Não é PowerPoint. Ai, gente, o PowerPoint. Aquele lá que a gente faz slide. Esse mesmo. E aí, o que eu fiz? Eu peguei e fiz um retângulo, coloquei um trapézio embaixo para dar sensação de amplitude, coloquei alguns cubos, alguma coisa assim. E aí, eu fiz um esboço daquilo que eu achava que seria o projeto. E ficou bem legal. Então, assim, como eu não sei mexer em programas mais sofisticados, se é só um esboço, talvez o PowerPoint possa te ajudar aí numa boa, tá, Ana? Ô, Daniel, você vai no Foco, vai ser um prazer receber você lá. Fico muito feliz, muito feliz. Deixa eu ver aqui, o Daniel tá me perguntando aqui. O serviço que quero prestar é assessoria para mães festeiras. Oferecer a decoração da mesa principal, mas também assessoria para escolha e comprar tudo relacionado ao evento dela. Como posso me divulgar? O que postar nas redes sociais se não tem produto físico para exibir? Em que locais posso me divulgar? Daniel, é o seguinte, assessoria, né? Eu vou dar minha opinião. Todo mundo que me faz perguntas, eu procuro ser muito honesta e muito sincera com aquilo que eu vejo do mercado. A assessoria para festa infantil, eu não sei de onde você é, acho que você é aqui de São Paulo. A assessoria para festa infantil aqui em São Paulo, ela é pouquíssimo usada. Ela é muito usada no Nordeste, eu conheço pessoas muito bacanas que fazem assessoria no Nordeste, mas o que eu vejo da assessoria? Eu vejo a assessoria como um produto, né? Um serviço aonde as pessoas elas precisam fazer uma festa maior para que elas entendam a importância da assessoria delas na festa. Quando você está falando de uma cenografia, por exemplo, onde você tem um painel, sei lá, de 8 metros, que você está falando de uma entrada com, sei lá, um mega painel de balões, 200 pessoas, pô, aí você pensa, realmente eu preciso. Agora, quando você está falando de uma festa pequena, é muito difícil a pessoa entender a importância da assessoria. Eu não estou dizendo que ela não é necessária, absolutamente. Eu sempre acho que todo serviço que agrega alguma coisa para a mãe, ele é sempre necessário, existe mercado para todo mundo. Mas eu acho, Daniel, que a assessoria aqui em São Paulo ainda precisa ser muito explorada. Em que sentido? No sentido financeiro mesmo, de marketing. Toda vez que a gente lança alguma coisa que não é comum ou alguma coisa que é realmente diferente daquilo que as pessoas estão acostumadas, você precisa ter dinheiro. É a questão da inovação. Inovação é maravilhoso, desde que você tenha grana. Ou seja, o seu marketing vai ter que ser um marketing diferenciado. Então, o que você tem que fazer para você aparecer? Você tem que falar os benefícios que as pessoas vão ter em relação ao seu serviço. Quer um exemplo? Você tem que fazer um texto assim. Você pode colocar, por exemplo, um texto da mãe chegando, uma foto de uma mãe chegando linda numa festa toda arrumada. Aí embaixo, você não pode saber assim, faça assessoria. Não, você tem que partir para o lado emocional. Então você tem que dizer assim: imagina você chegando na festa do seu filho, não tendo dor de cabeça nenhuma, podendo chegar somente no horário da festa, podendo curtir a festa como convidado e no final da festa ter o seu carro já cheio, já pronto para ir embora, com todos os presentes, com toda a questão já resolvida. É isso que você tem que fazer. Então, você tem que mostrar aquilo que você oferece de uma forma emocional. Porque a assessoria, ela não é racional. Ninguém contrata um assessor porque precisa.
Contrata um assessor porque quer. São valores que a pessoa tem. Pô, eu quero chegar na festa com meu cabelo de babyliss. Então, eu não quero ter trabalho nenhum. Eu vou contratar um assessor para quê? Para que ele faça tudo para mim. Então, o seu marketing, ele não tem que ser voltado pelo seu produto. O marketing tem que ser voltado para o benefício que o cliente vai ter em te contratar. E isso é muito importante. Você está falando assim, além das redes sociais, você precisa fazer parcerias com outros lugares, né? Então, por exemplo, você pode oferecer sua assessoria numa loja de roupa de festa infantil, de roupa infantil, né? De festa não, roupa infantil. Para quê? Você pode chegar para eles e falar assim: ah, vamos promover um sábado aqui, um encontro com mães, com seu mailing, eu te ajudo, a gente faz as coisas. Para quê? Para você se divulgar. Mas você tem que mostrar sempre o benefício daquilo que você está oferecendo. Caso contrário, você não vai conseguir vender assessoria aqui em São Paulo? Nunca. Existe mercado para assessoria em São Paulo? Eu confesso para você que do jeito que está, com o marketing do jeito que está, não. Porque as mães mal querem pagar uma decoração de festa infantil. Mas existe um público que é muito... que é o meu público, por exemplo, da Decorando Emoções, é um público de mães que trabalham muito. Quem paga as festas da Decorando normalmente são as mães que trabalham. Elas não têm tempo de fazer as coisas. Eu, de uma certa forma, indiretamente, acabo ajudando a mãe em algumas questões. Para quê? Para que tudo saia perfeito. Porque eu, como decoradora, se eu não tenho um assessor para trabalhar junto comigo, eu preciso me apoiar em alguma coisa para que a festa seja um sucesso. Porque a mãe sempre vai achar que a festa tá boa se tudo der certo. Se qualquer coisa que estiver errado, der errado, mesmo que eu não seja responsável, ela pode atribuir, ela pode ligar o meu nome a uma coisa que deu errado. Então você precisa pensar, Daniel, em formas de você mostrar benefício, tá? Porque senão as pessoas vão achar que o trabalho não precisa, que mas a minha festa não é tão grande, eu não preciso de assessoria. Então o seu trabalho tem que ser puramente emocional. Você tem que mostrar como contratando você, a pessoa vai ganhar um mega tempo. E isso daí é o mais importante, tá? Ô, Vanessa, minha carregadora de caixa favorita. Cris, eu vou passar a sua pergunta, tá? Porque eu já respondi para você. Vou ver se tem outras pessoas. Se vocês tiverem perguntas sobre festa, deixa aqui. A Josiane está perguntando o seguinte: quando eu digo que trabalho com festas infantis, preciso oferecer todos os comes e bebes que serão consumidos? Exemplo, salgados e refrigerantes, ou posso optar por oferecer apenas o que vou usar na decoração? Como você trabalha e qual a maneira mais profissional de trabalhar? Josi, é o seguinte, não existe certo e errado. O que eu optei na Decorando Emoções? Qual é o meu modelo de negócios? Oferecer decorações, sendo que eu ofereço comes, não bebes, só comes que vão em cima da mesa. Isso significa que a Decorando Emoções, além de oferecer a parte decorativa da festa, oferece também bolo, doces personalizados, eventual doces de todos os tipos, não somente tradicionais, mas, por exemplo, pães de mel, cupcake, esses outros doces que são doces de confeitaria. Então, eu ofereço tudo isso. Preciso oferecer? Eu vou dar minha opinião muito sincera. Eu presto muita consultoria para pessoas que falam assim: eu sou decoradora. Aí eu falo assim: você é decoradora? E o que você oferece? Eu ofereço a mesa e os suportes de doce. E eu falo: você é decoradora? A pessoa diz: sou. Eu falo: não, você não é decoradora. Você é uma locadora. Não, mas eu vou montar. Então, você é uma locadora com serviço de montagem. Percebe a diferença? O que eu sempre falo é que a gente precisa entender a profissão de decoradora como muito mais do que uma pessoa que vai colocar peças em cima de uma mesa, ou que vai fornecer uma mesa ou um painel. O decorador, ele pensa no projeto todo da festa. Então, eu, Tati, por exemplo, não deixo a mãe levar a doce dela para colocar na minha mesa. Porque eu já passei por situações do doce ser horroroso. Uma vez eu estava fazendo uma festa e a festa era toda rosa, toda clarinha, bonitinha, coisa mais linda do mundo. E aí a mãe falou assim: não, minha tia confeiteira, ela vai fazer uns doces. Ela me mandou umas fotos, eu vi os doces, brincadeira, normal, né? Beijinho, falei, tá bom. Eu não sei porque cargas d'água, a maldita tia no dia da festa chega com doce verde. Eu tava com
caixa, assim. Aí eu abri a caixa e fechei. Aí as meninas falaram assim, Tati, o que foi? Eu falei, não chega perto, é criptonita. Gente, tinha cor de criptonita. E além do doce ser verde, colocaram aquele açúcar que é cristal, aquele açúcar que é grosso. Então ele brilhava na minha mesa toda rosa clarinha. Sabe o que eu queria fazer com o doce verde? Colar ele debaixo da mesa para não atrapalhar a minha decoração. Depois dessa festa, que foi pontual na minha vida, eu falei, não, peraí, eu não posso aceitar coisas de fora e depois a pessoa vai falar que eu decorei feio. Porque a mesa de doce, quem leva a fama da mesa de doce é o decorador. Então, se você não oferece os doces da mesa, você vai estar prejudicando o seu trabalho e você vai estar deixando de agregar valor ao seu trabalho e aumentar o seu ticket médio. O que é ticket médio, Tati? É o valor da compra que o seu cliente faz com você. Então, vamos supor, se você aluga coisas e você vai lá montar e você cobra R$ 500, você tem que pensar que você oferecendo bolos e doces, você pode cobrar 1.500. Ou seja, de 500 para 1.500 são 2 vezes mais. Então, você aumenta o seu ticket médio. Então, quanto mais coisas você conseguir oferecer dentro do seu trabalho de decorador, muito melhor. Eu não ofereço salgados, nunca ofereci, tá? Porque eu não tenho buffet. E assim, quando eu precisei indicar buffet, eu tinha alguns buffets, eu indicava, mas não era o meu forte. O meu forte dentro da Decorando Emoções sempre foram as mesas decoradas com doces e personalizados, ok? Mas eu tenho várias amigas decoradoras que oferecem o pacote completo, incluindo os salgados. Mas lembre-se, quando você oferece algo a mais da decoração, você se responsabiliza por aqueles itens. Então, por exemplo, se o bolo cair no meio do caminho, não é culpa da minha confeiteira, a culpa é minha. A mãe não quer saber quem é a confeiteira. Fui eu que derrubei o bolo. Ou a confeiteira derrubou quando chegou na porta do meu escritório. Então, a gente tem que sempre entender que cada coisa que nós oferecemos para a mãe é uma responsabilidade a mais que a gente assume. Por quê? Porque a gente está ganhando para isso. Então, a gente tem que assumir essa responsabilidade, tá bom? Gente, quem mais tem pergunta? A Vanessa falou assim, como trabalhar 2 segmentos sem um desvalorizar o outro? Por exemplo, kit festa, papelaria e serviço de decoração. Vanessa, eu vou te dizer uma coisa. Eu sempre trabalhei com esses 2 itens, tá? Com os kits e com as festas. Só que na hora de fazer o marketing, eu tinha approaches totalmente diferentes. Então, quando eu comecei a trabalhar com festas, era muito difícil as pessoas conseguirem trabalhar com o próprio computador, imprimir rótulos, etiquetas, as pessoas tinham uma dificuldade enorme, era muito mais difícil. Então, o meu approach para kits era fora de São Paulo. Ou seja, eu mandava o kit para a pessoa pelo correio, ela chegava e ela montava. Inclusive, quando eu comecei a trabalhar com kits, eu tinha um manual de instruções, manual de montagem, era um livrinho de receita, eu imprimia, inclusive. E aí, tudo que tinha lá era numerado, etiquetado, a pessoa ia lá, colo 1 no número 2, depois colo 2 no 3 e vai fazendo até conseguir fazer o objeto completo. Então, eu tinha esse approach, mas eu fazia isso para fora de São Paulo, porque aqui em São Paulo, eu preferia vender decorações, porque ticket médio. Festas, a gente consegue ter uma margem melhor do que kits, né? Ou seja, o ticket médio é maior. Quando eu faço uma festa, eu vou cobrar mais do que se eu vender só papelaria. Então, na hora do meu marketing, eu fazia marketing de kit para fora de São Paulo e fazia festa aqui para São Paulo. E aqui em São Paulo, eu sempre oferecia festa. A pessoa não fechou festa. Puxa vida, o que eu vou fazer? Aí eu ofereço kit. O kit em São Paulo nunca foi meu carro-chefe. Nunca. Meu carro-chefe era a decoração. A pessoa não quer a decoração, aí eu oferecia o kit personalizado. Então, assim, são marketings diferentes que você tem que pensar. Porque são 2 públicos diferentes. Porque tem mãe, por exemplo, que apesar do kit ser um facilitador, ela não quer montar. Ela quer um decorador para montar para ela. Então, são públicos diferentes. Normalmente quem compra festa não compra o kit.
Tanto que, assim, eu não tenho uma estatística exata para poder passar para vocês, mas eu tinha uma taxa de conversão de kit muito baixa em relação às pessoas que me procuravam para fazer festa. Porque quem me procurava para fazer festa queria que eu fosse montar. Então, por mais que eu oferecesse o kit para aquela pessoa, normalmente ela recusava, porque ela falava: ah, não, mas eu quero alguém para vir montar para mim. Mas eu não deixava de oferecer. Vendia, mas não vendia tanto quanto eu gostaria, né? Ou como eu poderia, sei lá, enfim, não vendia como eu gostaria. Então tem essa questão, são marketings diferentes, porque quem compra kit normalmente não quer um decorador, e quem quer um decorador normalmente não quer alguém, aliás, um kit para ele poder montar. Então são públicos diferentes, tá? Não tem, eu acho que não há conflito de ser desvalorizado, não. Desde que você faça aí essa distinção de marketing, tá bom? Quem mais, gente? Oi, olha quem tá aqui, Ana Cláudia. Ana Cláudia, eu mandei uma mensagem para a senhora hoje, a senhora não me respondeu no WhatsApp, ok? Então você olha o seu WhatsApp que tem uma mensagem lá para você. Olha eu dando bronca. Quem mais, gente? A Kátia, você acredita que é possível oferecer decoração e locação sem que um segmento prejudique o outro? Kátia, eu vou ser muito honesta com você. Quando a gente começa a ter um acervo grande, que é no meu caso, você começa. Foram anos, né, para construir o meu acervo. Eu não fui lá na loja e comprei 50 mil reais de acervo. Não. Não seria maluca de fazer isso, né? Mas o que acontece? Quando você tem um acervo grande, as pessoas começam a te procurar. Ah, você aluga? Você aluga? E o que acaba acontecendo? Teve um momento você quer ver? Há mais ou menos uns 3 anos atrás, um pouquinho mais talvez, começaram a me pedir muita locação. E eu peguei, fiz uns cálculos e tal, falei, pô, mas daria para alocar, né? Porque muitas vezes o material fica parado e tal. Só que aí qual é a questão importante para a gente analisar, Kátia? O que é mais vantagem? Você fazer uma festa ou você alocar um kit de peças? Financeiramente falando. Financeiramente falando, é muito melhor você fazer uma festa, que é a história do ticket médio. A gente acaba aumentando o ticket médio. Aí tem um conflito que eu já ouvi muitas vezes acontecer. O decorador vai lá e loca, por exemplo, eu loquei essas coisas aqui para a festa do final de semana da fulaninha. Aí chega uma mãe e fala assim, eu quero uma festa com você e eu quero usar esses 2 itens aqui. O que o decorador faz? Ele pega a ética, joga na lata do lixo e faz o quê? Ah, tá bom, eu faço. Aí ele liga pra fulaninha, 3 dias antes da festa, e fala o quê? Ah, então aconteceu uma avaria nas suas coisas, eu não vou conseguir locar pra você. Gente, eu já ouvi várias histórias assim. Porque há um conflito de interesses, você percebe? É muito mais vantajoso você fazer festa do que você alocar. E tem uma outra questão muito importante que eu preciso contar para vocês. Quem está pensando em local para acervo, minha primeira sugestão, vá numa sexta-feira ou numa segunda-feira numa empresa de locação de peças. Para que vocês entendam que locar é muito mais do que locar. As pessoas que falam de locação normalmente não conseguem perceber como é difícil fazer locação de objetos. Você tem que higienizar, você tem que manter o objeto, você tem que ter um sistema que te dá baixa, porque tá bom, 3 pessoas querem alugar o mesmo objeto, como é que você faz? Você vai na sua caderneta? Não, você tem que ter um sistema para que você possa controlar tudo isso aqui. Sistema de pagamento, são tantas coisas, contrato muito bem escrito, porque a pessoa vai estar levando sua peça e pode quebrar, ela pode não devolver. Existe um monte de cláusulas que você tem que ter no contrato de locação. Então, eu particularmente, Kátia, eu acho que são 2 segmentos que eles podem entrar em conflito entre si, sim, e ele só funcionaria se você tivesse 2 coisas completamente separadas.
Ah, eu quero. Ah, não, Tati, eu faço questão. Então tá, então separe. Separe e faça direito. O que vai ser locado, o que vai ser do seu acervo, qual é o sistema que eu vou usar, como é que eu posso fazer o controle disso tudo. Eu vou ter caixa, embalagem, porque, gente, a locação, eu sempre que vou numa empresa de locação aqui em São Paulo, que a gente tem ótimas empresas de locação aqui em São Paulo, eu fico maluca. Eu sempre falo para as meninas, falo, gente, eu jamais locaria nada, porque é uma loucura, né? Então. Começa a pensar, Kátia, se realmente vale a pena. Se em vez de você querer locar suas peças, como que você pode fazer para convencer o seu cliente a comprar tudo com você e não somente a locação de algumas peças, tá bom? Quem mais, gente? Tem mais perguntas? A Vanessa, locar é igual a loucar. É isso mesmo. Quem mais? Tem mais perguntas? Quem tem mais perguntas sobre o mercado de festa, gente? Alguém tem mais perguntas? Eu estou aqui, eu vou embora já já. Vou responder mais alguém. Tem alguma pessoa com alguma pergunta mais aqui sobre festas para eu poder responder? Não, 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 não. Que mais? Ninguém tem mais perguntas? A Ana colocou que ela tem peças que usa só na decoração e peças só que ela loca. É a mesma coisa na loja, né? No YouDoIt. Ah, gente, o YouDoIt tá com 50% de desconto, tá? E vai fechar, sabe? Põe o dedo aqui que já vai fechar. youdoit.com.br, 50% de desconto em qualquer produto da loja. E a gente vai encerrar a promoção muito, muito, muito em breve. Então, se você ainda não passou lá no YouDoIt, eu convido você a conhecer a loja e fazer suas compras com esse desconto imperdível, ok? Gente, ninguém tem mais perguntas? Se não tiver mais perguntas, eu vou, porque eu tenho coisas para fazer ainda do foco. Lembrando que o foco vai acontecer agora. No foco eu vou ver a Vanessa, eu vou ver a Silvia, eu vou ver a Ana. Quem mais que eu vou ver no foco? Tem um monte de gente daqui que vai no foco, hein? Bom, é isso. Ninguém tem mais perguntas. Eu vou. Tem um monte de coisa para fazer ainda. O foco tá incrível. Incrível. Deixa eu falar um pouquinho quem vai estar no foco com a gente. Qualatex, Cromos, Grafstock, Pop Mobile, Nuvem Sublimação, Maria Antonieta Locações. É só esse pessoalzinho assim, esse pessoalzinho mais ou menos, sabe? Que são nossos patrocinadores, pessoas que confiam no nosso projeto e a gente está muito feliz de mais uma edição do Foco. Olha, Kátia, comprou, já recebeu os produtos, amei Caps Lock. Bacana. Que mais? Daniel, eu entendi o que você disse. É isso mesmo, é um trabalho de assessoria, que é o que eu falei. Depende se a mãe realmente vai querer. Não muda nada o que você escreveu para mim do que eu falei para você, das orientações que eu dei para você, beleza? Tudo mesma coisa. A Tati está perguntando se as inscrições do Fórum encerram hoje. Tati, encerram amanhã, tá? Eu não sei o horário, porque o pessoal da organização fica com a Sol, então é ela que coordena essa parte aí, eu não sei te precisar. Mas eu, se eu fosse você, não deixaria para amanhã, não, porque as vagas estão acabando, tá? Que mais aqui? Andressa falou que não tem carro para transporte da mesa. Andressa, eu também não tinha, tá? Então eu contrato a frete. É caro, mas faz parte do negócio. Então não tem carro, contrata frete. Eu fui ter carro grande há muito pouco tempo atrás, porque eu tinha que locar aí, contratar frete, né, que a gente chama, locar o carro de outra pessoa, caminhão, enfim, para poder levar. Deixa eu ver aqui. Pietra, vendo decoração de festa, mercador de vera. Posso fazer isso como itens adicionais ou é melhor fazer pacotes com tudo incluído? Pietra, vou te dar a Pietra perguntou se é melhor ela colocar doces diversos no inicial ou como opcional. Eu vou dar uma opinião muito pessoal como consumidora, tá? Eu não suporto quando eu vou contratar qualquer tipo de serviço e aí, sabe a história do carro básico, né? Você vai comprar um carro, vamos lá. Aí o cara fala assim pra você, aí você vê na propaganda lá, o carro
partir de, sei lá, 50 mil reais. Aí você chega na concessionária toda felizona, com seus 50 mil reais em notas de 50 e fala, eu vim comprar o carro. Aí você chega lá, aí a moça fala assim, 50 mil é esse daqui. Ele é sem pintura, ele é sem ar, sem direção, o freio dele é freio a disco, não tem rádio, não. Não, o volante você tem que pegar do seu carro antigo, e aí você fica com uma sensação de que você foi enganado. Eu tenho essa sensação. Com festa, para mim, é a mesma coisa. Uma festa básica da Decorando Emoções é qualquer uma que você vê no meu Instagram. Ou seja, eu não faço festa pequenininha de start e coloco aquele monte de opcional, porque eu acho que é você lesar o cliente. O cliente às vezes tem uma expectativa, chega lá e fala, tá bom, então você está falando para mim que a festa é de R$ 1.000, mas se eu quiser essa festa que você posta no Instagram, eu vou ter que pagar 3,5. Então, cuidado com isso, tá? Eu, Pietra, coloco um mínimo, no mínimo, para uma mesa ficar ótima. Ótima. O meu mínimo é ótimo. Porque eu acho que isso daí faz toda a diferença na hora do cliente te contratar. Ele sabe que ele está contratando alguma coisa que ele vê, e não alguma coisa que ele tem que pagar muito mais por isso, tá? Então fica aí a minha dica. Daniele, já falei de público-alvo, tá? Foi a primeira pergunta que a gente falou sobre isso. Bom, gente, é isso. Eu vou, tá bom? Eu vou, a gente se vê. Quem vai no foco, maravilha. Se apresente no foco para mim, fala que fica aqui com a gente. Quem ainda não se inscreveu para o foco, eu recomendo que corra para não perder essa oportunidade de estar com todo mundo. Sabe aquele evento que sacode o mercado de festa? É isso. Só os nossos patrocinadores, gente, já diz muita coisa sobre o evento. Então, você vai ficar de fora, depois você vai ficar querendo saber das novidades e aí vai ser tarde demais. Enquanto você está na sua casa aí, tem um monte de gente lá no foco que vai estar bem na sua frente. Então, começa a pensar sobre as suas ações e o que você pode fazer para se ajudar, ok? Gente, muito obrigada, muito obrigada. Eu agradeço demais todo mundo aqui. Segunda-feira que vem tem mais. Quem tiver sugestão de pauta, escreve pra gente que a gente volta na segunda-feira. Eu deixei aqui em cima o link do foco e o link das consultorias. Se você quiser uma consultoria personalizada comigo, tem o link aqui em cima. Conheça lá como é que funciona, que vai ser um prazer poder ajudar aí no crescimento do seu negócio, tá bom? Gente, muito, muito, muito obrigada. Até semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.